A paz do Senhor, boa noite, querido irmão, querida irmã, paz de Cristo, paz do Senhor, Deus abençoe mais um tempo de oração, de comunhão, leitura da palavra, dividindo, né, nossas bênçãos, nossas conquistas, testemunhar, ler a palavra, orar, buscar o Senhor, amém? Vamos orar consagrando esse tempo de oração, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Graças por tudo. Queremos apresentar nossas vidas e tudo que temos e somos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, te apresentamos, Senhor, pedindo a bênção, a graça e o favor, em nome de Jesus. Cobre-nos, Senhor, meu Deus, nesse tempo de oração. Senhor, cobre-nos com o sangue do Cordeiro, Senhor. Em nome de Jesus, a tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos falar, né, de uma passagem de Paulo, algo muito bonito, como ele expressa a fé dele. E nós vamos meditar um pouquinho, né, para a gente ver mais ou menos a continuidade de toda a história, para nós chegarmos onde é a parte que nós vamos estar meditando, amém? Está escrito o livro de Atos 27, que diz assim: e como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Depois nós vamos ler no 9, já um pouquinho mais adiante, eles entram para o navio, ali começam a navegar, né? E ali começa a dar uns intempéries ali do tempo, e nós vamos ver o que vai acontecer. Atos 27, 9, que diz assim: e passando algum tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Vamos para o 13, Atos 27, 13, que diz assim: e soprando o sul brandamente lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela foram de muito perto costeando Creta, mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. No 18, e andando nós agitados por uma veemente tempestade no dia seguinte, e aliviavam o navio. No 21, e havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se de pé, no meio deles disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. E porque esta noite o anjo do Senhor, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo. Dizendo Paulo: não temais, importa que sejais apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tem bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo necessário irmos para outra ilha. Glória a Deus, aleluia. A gente vê, né, foi no momento de uma tempestade, né, que Paulo foi levado para a Itália, foi preso, foi com ele outras pessoas, outros presos, entraram e colocaram tudo no navio, e eles saíram navegar, né? Aí lá pelas tantas, começaram a costear, começaram a ir pelos lugares, e ali começou a dar as tempestades, né? E ali pelas tantas, Paulo levanta e diz: olha, gente, vamos ficar por aqui, não vamos adiante não, olha o tempo, né? Olha, vamos ficar nesse porto. E eles não ouviram Paulo, né? A palavra de Deus diz, né, que o centurião,
que era a pessoa responsável por aqueles presos, né? Ele era uma pessoa que ele estava acreditando muito mais, né, no piloto e no mestre do que Paulo estava falando. E daí depois que saíram, começaram a navegar e vamos achar que dava para navegar, foram navegar e lá pelo meio, pelas tantas, eles foram realmente acometidos uma grande tempestade, né? E que batia neles e quebrava, né? Estava assim, tipo para afundar. Então, Paulo levanta e diz, olha, vocês deveriam ter me ouvido, mas vocês não fiquem preocupados não. A noite passada, o anjo de Deus, ele esteve comigo. E Deus, a quem eu sirvo, de quem eu sou, ele disse, olha, Paulo, é necessário que você vá se apresentar ao César. E ele disse, não te preocupa porque eu dei todas essas pessoas que estão contigo, eu dei a ti. Então nada vai acontecer. Então naquele momento, né, Paulo colocou para eles qual foi a mensagem que o anjo que teve com ele falou para Paulo, né, que não era para ele se preocupar, porque o Deus de Paulo, né, o Deus que ele professava a fé dele, o Deus em que ele acreditava, de quem ele era. Acho tão interessante essa passagem quando Paulo diz, né, não temais, importas que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Então, naquele momento, a benção era para Paulo, mas a benção foi estendida através dele para os outros que estavam junto. E Paulo, naquela certeza que Deus estava cuidando dele, então ele diz, né, olha, o Deus de quem eu sou, né, aquele a quem é meu dono, aquele que eu sirvo, aquele que eu conheço, aquele que me cuida, aquele que zela por mim, que guarda, né? E a quem eu sirvo esteve comigo. Então, a gente vê, aqui são duas situações, né? A primeira com relação, nós vamos tomar o exemplo, né, do centurião, onde Paulo chega com uma palavra, né, de direção, um homem de Deus, ungido do Senhor. Ele chega com uma palavra e ele entrega aquela palavra, ele entrega aquela profecia, aquela direção. E o centurião diz assim, não, peraí, vamos naquele que já é acostumado, vamos naquele que já vem, né, no tempo, aquele que já tem o tempo de caminhada, aquele que manda, aquele que comanda, aquele que vai nos mares. Então ele achou e a confiança dele estava naquela sabedoria que estava naqueles homens, né? Então o que aconteceu? Ele não aceitou que Paulo chegasse, e quando Paulo chegou com aquela palavra, ele não ouviu Paulo. Então ele foi mais naquilo que o piloto e o mestre do navio falava. Então, se nós formos trazer para as nossas vidas, né, muitas vezes isso acontece também conosco, né? Então, para quem que nós estamos dando ouvido? Eu acho muito interessante, pastor Irineu Gruber te fala, né, que em tempo de pandemia chegava muitas vezes muitas notícias desagradáveis. Ele dizia, eu não vou ouvir isso, eu não vou aceitar isso, né? Porque realmente são situações que as notícias ruins chegam. Tem pessoas que chegam muito negativo, né? Tem pessoas que levam para o outro lado. Então, situações em que nós vamos ouvindo pessoas e que muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus. Às vezes nós não estamos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Foi o que aconteceu com esse centurião. Não, peraí, vou ouvir esses aqui, vou deixar Paulo de lado, né? Então, Paulo carregava consigo a essência da presença de Deus, né? Da palavra de Deus, da direção que vinha do alto. E Paulo chegou e entrega aquela palavra, né? Olha, vamos por ali, não vamos pousar aqui, vamos ficar nesse porto, não vamos sair não, né? Mas o centurião, ele foi ouvir a outra voz. Se naquele momento ele tivesse ouvido a voz de Paulo, toda aquela tribulação não teria acontecido com eles. Então, uma situação, né? São duas situações nessa passagem. Uma delas a gente medita, né, em quem nós estamos ouvindo. Quem nós estamos dando ouvido, a quem está vindo sobre a nossa vida para nos dar direção, quem são realmente, né, aqueles que trazem a essência de Deus, quem são realmente aqueles que estão trazendo a palavra que vem diante da face do Senhor, quem é que está trazendo a palavra diretiva, quem é que está levando no rumo certo. Então, é muito importante
essa palavra, ela nos abre a mente para quem nós estamos ouvindo. Quem nós estamos ouvindo, né? É a voz do Senhor, né? É quem está realmente com sua vida aos pés do Senhor, sua vida contém realmente a presença de Deus, que leva, né, consigo a presença, a palavra, aquele que busca, aquele que ora, aquele que está na presença do Senhor. É essa pessoa que nós estamos ouvindo, né? Ou então, quem que nós estamos trazendo para dentro do nosso barco, para falar no nosso ouvido? Quem é que nós estamos ouvindo? Uma das situações que a gente vê aqui, né? A gente toma esse centurião e a gente pensa, poxa, Paulo tinha razão. Se ele tivesse ouvido o que Paulo falou, teria saído todo certo, viajaria no tempo certo, não teriam tanta aflição, né? E aqui para nós realmente, né, nós pararmos e meditarmos a quem eu estou ouvindo, a quem eu estou dando meus ouvidos, a quem está elevando, para quem eu estou ouvindo para dar a direção da minha vida, a minha espiritualidade, a minha família, o meu trabalho, a quem eu estou ouvindo. A quem eu estou ouvindo? E outra situação é bem nesse versículo de amor de Paulo, quando Paulo diz, né, Atos 27, 23, que ele diz assim: porque nessa noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Então, outra parte para nós meditarmos, né, de quem nós somos, de quem nós somos. Né? Porque aqui nós vemos com Paulo que Deus realmente foi com Paulo. Deus realmente foi, aqui nós vemos a fidelidade do Senhor em guardar os seus, né? Então, aqui Deus mostra para Paulo que ele tem compromisso com os seus. O Senhor manda o anjo, se precisar ele manda o anjo no momento da tempestade, dentro da tempestade, no meio do vendaval, Deus manda o anjo, Deus manda o anjo. Esteja onde estiver, Paulo estava preso, sendo levado no meio de outros presos, né? Indo para a Itália. Então, o que acontece com ele? No meio desse vendaval, podiam morrer, estava todo mundo desesperado, né? E Paulo chega e diz, gente, ninguém vai morrer não, porque o Senhor mandou o anjo dele e ele me deu uma palavra que eu não vou morrer, e junto de mim também vocês não vão morrer, os que estão aqui nesse barco não vão morrer, o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos levar num bom lugar. E foi isso que aconteceu. Depois a gente vai vendo adiante toda essa mensagem, mas aqui são realmente, né, a gente vê assim o quanto que Deus, quando ele tem compromisso, né, o quanto que ele tem compromisso com aquelas pessoas que são do Senhor, aquelas pessoas a quem servimos. Esse é o nosso Deus. Então, a outra pergunta é: de quem você é? A quem tem servido? Quando a gente vai olhar lá no Salmos 91, e bem ali no iniciozinho, né? Quando o salmista diz, quando ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, novamente dizendo, Ele é meu Deus. Assim como Paulo declarou, meu Deus, mandou o anjo essa noite. Então, é para nós pensarmos, né, de quem nós somos. Porque se nós somos de Deus, se nós somos de Jesus, com certeza Ele vai nos guardar no meio da tempestade, no meio da luta, da tribulação. Ele vai estar conosco, porque Ele tem compromisso com os seus. Ele manda um anjo se necessário for, Ele manda uma pessoa, Ele manda o escape, Ele manda o socorro. Esse é o nosso Deus. Então, que nós venhamos a meditar, né, nessa palavra tão linda que Paulo consegue colocar ali uma graça, um favor do Senhor ao final de tanta tempestade, de luta, de medo, no meio de uma tempestade que poderiam ter morrido. E Paulo coloca o amor ao Deus dele, a fé ao Deus que ele servia, como a tábua de salvação, como a boia de vida. Ali foi o que Deus fez com eles. Amém? Glória a Deus. Assim sejamos nós, meus irmãos, que nós possamos estar firmados com o Senhor, aliançados com o Senhor, porque no momento, se tiver naufrágio, se tiver vento, se tiver tempestade, se tiver vendaval, não importa, o Senhor tem compromisso conosco, o Senhor vem até nós e Ele é conosco.
Ele é conosco, amém. Glória a Deus, vamos declarar nossa fé no nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, o Deus em que é meu Senhor, o Deus em que a minha vida está sustentada por Ele. Ele manda anjo. Ele manda anjo, Ele guarda a nossa vida e Ele nos tem em altíssimo retiro, amém? Glória a Deus! Vamos orar, meus irmãos, vamos orar, confessar nossa fé em Cristo, confessar nossa fé em Deus, confessar realmente que nós queremos ouvir a voz do Senhor na nossa vida, declarar que a voz dEle é que importa, a direção, o caminho que Ele dá para as nossas vidas, amém? Glória a Deus, vamos orar, meus irmãos, posso orar por você? Aleluia! Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, graças por tudo. Ebenezer, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Ah, Senhor, assim, Senhor, meu Deus, assim como Paulo declara, o meu Deus, Hacai, o Deus que eu sirvo, Remanaraias, assim nós declaramos, Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus em que nós servimos. Senhor Jesus, nesta noite nós declaramos, somos Teus, Te pertencemos, queremos todos os dias declarar nossa fé em Ti. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças, Pai, graças pelo Cristo, graças pela salvação. Senhor, nós somos religados contigo por Cristo Jesus. Nós queremos declarar nessa noite que Tu és o nosso Pai, Tu és nosso Deus e Senhor. Por isso, Senhor, nossa fé professada em Cristo Jesus, confessamos nossa fé no Pai, nossa fé no Espírito de Deus, aleluia. E queremos declarar nessa noite, Senhor, que confiamos em Ti. Senhor, quando nós não soubermos, Senhor, a direção, Senhor, manda Teu anjo, manda Tua voz, manda, Senhor, manda o Teu domínio, Tua mão, Tua destra, Senhor, Teu favor que chegue até nossas vidas. Assim nós Te pedimos em nome de Jesus, quando clamarmos, Senhor, que Tu ouça a nossa voz e nos responda. Vem, Senhor, meu Deus, vem nessa noite, Senhor, vem dentro dessas tempestades, vem dentro, Senhor, dos temporais, vem dentro, Senhor, meu Deus, vem dentro conosco, Senhor. Nós assim declaramos, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Saraia cheias, nós servimos um Deus vivo. Nós queremos, Senhor, meu Deus, que Tu venha sobre as nossas vidas, nossas casas, famílias. Senhor, tudo que temos, tudo que somos, Senhor, vem, 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 vem acalmando a tempestade, vem dando a bonança, Senhor, vem dando a brisa leve, vem levando, Senhor, nossas vidas nas conchas das Tuas mãos, conduzindo a portos seguros, Senhor, levando a sombra do Onipotente, Senhor, assim nós Te pedimos em nome de Jesus, descansa-nos, Senhor, descansa-nos nas conchas das Tuas mãos, para que possamos, Senhor, todos os dias, Senhor, estar, Senhor, na Tua dependência, no Teu favor, Senhor, declarando o nosso Deus, o Deus em que servimos, estará sempre conosco, Senhor. Macheia Sarai, assim nós declaramos e Te pedimos, Senhor, vem trazendo livramento, vem, Senhor, meu Deus, vem nos colocando em portos seguros, coloca-nos, Senhor, alicerçados, Senhor, meu Deus, onde está a Tua presença, em nome de Jesus, vai movendo todas as coisas, Senhor, para as nossas vidas, vai trazendo Tua bênção, Tua unção, Tua presença, Senhor, que todo o nosso caminhar seja regado, Senhor, meu Deus, pelo sopro do Teu Espírito, que a brisa leve do Espírito de Deus nos conduza, nos leve em todo tempo e lugar, na guarda, na proteção e no livramento, em nome de Jesus. Nos abençoa, Pai, nos dá da Tua bênção, manda os Teus anjos, Senhor, falar conosco, manda direção, manda recursos, manda bênção, Senhor. Oh, Senhor, Te move nos milagres, queremos ver Teus milagres, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, cerca-nos, Senhor, com Tua presença, sela-nos, Senhor, nesse tempo de oração e leitura da palavra, Senhor, sela, Senhor, com o sangue de Cristo, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão, fique na paz, comece a ouvir o Senhor e comece a declarar a tua fé em Deus, que Ele tem compromisso contigo, amém, fique na paz, Deus abençoe.